Alô, alô, muito boa noite. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do Valor Invest. Começa agora o seu saldo deste dia 27 de julho de 2020, em que o Ibovespa disparou no final do dia, subia 2,05%, de volta à faixa dos 104 mil pontos. Enquanto isso, o dólar comercial hoje no Brasil caiu 0,89% aos R$ 5,15. Como sempre, passado para você o saldo do dia, você vai saber como ele foi construído. Lá fora, na Ásia, na Europa, o baixo astral que estava presente na semana passada seguiu. Os fechamentos na Ásia foram sem direção definida, na Europa para baixo, porque o investidor ainda está cauteloso em relação à tensão entre Estados Unidos e China. Você deve estar lembrado, deve estar lembrada. Foi isso que deu o tom dos últimos pregões da semana passada, trazendo para baixo os principais índices do mundo. Porém, fim de semana não trouxe novidades, continua sendo a última grande novidade, a réplica feita pela China na sexta-feira passada, na semana passada, mandando fechar um consulado na cidade de Chengdu. Os Estados Unidos tinha mandado dias antes fechar o consulado em Houston. Foi assim, você deve estar lembrado, deve estar lembrada, que começou a pegar fogo a situação novamente entre os dois países. Aliás, literalmente, né? Teve imagens aí no consulado chinês lá em Houston de diplomatas tacando fogo em papéis. Mas isso, por enquanto, não ficou para trás, é claro, mas não foi virada outra página, digamos assim, dessa novela, desse romance, desse voodoo entre China e Estados Unidos, que já se arrasta com mais força desde 2018, quando os dois países vêm trocando tarifas de importação. Aliás, te convido a acompanhar o papo que eu tive pela manhã com Marcos Vinícius, diretor-presidente da Templeton, da Franklin Templeton, aqui no Brasil. Também conversei com o William Alves, ele é estrategista-chefe da Avenue Securities. A gente bateu um papo sobre esse momento do exterior, o que você, investidor, vai encontrar botando o seu dinheiro lá fora. A gente vem falando no Valor Invest, já repisou em alguns vídeos, algumas matérias, que diversificar só a cesta de ovos, ou seja, vários ativos diferentes, já não basta, é preciso diversificar o galinheiro. A analogia precisou ser ampliada e ganhar áreas internacionais com esse cenário do dólar. Já vou falar do dólar, aliás, tem pano para manga aí. Com o dólar disparando, né, o real sendo desvalorizado e também, claro, com o momento de risco trazido pela pandemia, apostar em outros lugares com juros baixinhos, assim, não tendo muito para como correr para a renda fixa interna. As outras bolsas são uma opção. Eu falei que falava do dólar. O dólar, apesar desses riscos todos, caiu hoje de novo no Brasil, porque na conversa que eu tive com o Marcos Vinícius e com o William, a gente falou disso também. Tem duas forças aí agindo favoráveis para o câmbio brasileiro ficar mais barato. De um lado, o Brasil está um pouquinho melhor na fita, aí tem uma tese crescendo de que o dólar ficou muito caro na crise aqui no Brasil, e ficou bem caro mesmo. O Brasil foi o país que teve mais desvalorização da sua moeda em relação à moeda americana. Com a reforma tributária agora parecendo que vai pelo menos ser discutida, isso com certeza vai, já está sendo no Congresso, tem uma percepção de melhora em relação à economia brasileira, e essa percepção reforçando então que o dólar está caro demais, tem uma correção aí a ser feita, tem então essa pressão de baixa. Por outro lado, o dólar está em pauta no mundo porque cresce a força, cresce a tese, ganha força a tese de que com tantos trilhões de novos dólares sendo injetados no mercado, uma hora ou outra, o valor, o poder de compra do dólar vai acabar sendo pulverizado entre tantas moedinhas circulando no mundo, o que faz o dólar, naturalmente, perder força em relação às outras moedas. E tem mais um porém: os outros trilhões colocados pelos Estados Unidos para andar com gastos e não com estímulos monetários podem também colocar em xeque a capacidade de solvência da economia americana, ou seja, a capacidade de honrar com compromissos. Logo, o dólar perde força, com o real ganhando força por um lado e o dólar perdendo força por outro. O preço da moeda americana
tá ficando mais barato aqui no Brasil, pode ser ainda que tenha alguma pressão de baixa pelos próximos dias, a depender do desenrolar do noticiário. No meio tempo, a gente está mostrando no valorinvest.com. O ouro está disparando, por outro lado, enquanto o dólar cai, o ouro sendo privilegiado então pelo investidor como um refúgio e não o dólar em momentos de crise. Você deve estar se perguntando, e como é que o Ibovespa conseguiu disparar? Foi o que eu te falei, não teve novidade de Europa, não teve novidade de China, o investidor olhou para a agenda corporativa, ações da Vale subiram quase 5%, ações da Petrobras subiram acima de 2%, ações de banco em bloco subiram também, teve banco subindo 5%, 4%, aqui ó, Itaú, que é a ação de banco mais pesada, é uma das mais pesadas do Ibovespa, com quase 7% de fatia do índice. As ações do Itaú subiram hoje nada menos que 4,72%. Por quê? Bom, banco está muito descontado, como você sabe. Desde o ano passado começaram a ser descontadas as ações dos bancos quando o Banco Central criou um novo limite para o cheque especial. No começo do ano, já antes da crise, as ações do banco patinaram com o governo, com o Congresso, com o Banco Central também se movimentando para interferir no setor bancário em nome de aumentar a competitividade, a concorrência e assim baratear produtos para os cidadãos. Os bancos têm patinado. Na crise, com a tecnologia na crista da onda, o investidor, quando olha para o setor financeiro, tem privilegiado bancos que já nasceram digitais, digamos assim, não são bancos que têm, claro, uma resiliência conquistada com anos, com estradas formadas, de patrimônio, de lucro, de estrutura, enfim, mas também para se digitalizar, esses bancos têm que carregar essa estrutura, né, gigantesca. Os bancos que já nasceram digitais não, são mais leves, o investidor tem olhado com maior carinho, porém, os bancos hoje reagindo, porque afinal de contas, como eu próprio disse, são bancos que provém alguma resiliência, né? O cenário bancário brasileiro, afinal de contas, não é nada, é considerado no mundo todo um dos mais seguros. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Te convido a acessar o site para ver a agenda da temporada de balanços do segundo semestre nessa semana, que tá carregadaça, e mais destaques que dizem respeito ao seu bolso. Eu fico por aqui, uma boa noite, até o próximo saldo do dia. Tchau!